Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, em se envelhece, perto está de acabar. A palavra de Deus aqui nos ensina que, mediante as circunstâncias da vida, nós temos dois caminhos a percorrer. E muitas vezes não é o fato de o indivíduo ele se designar ou dizer que é cristão, que ele realmente o é. Porque, como eu acabei de citar aqui, a palavra de Deus ela nos indica que Deus ele fez uma nova aliança com o seu povo por meio da graça dele, que foi dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do verso 10 do capítulo 8 de Hebreus, podemos estar lendo o seguinte: Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Então, as leis do Senhor, elas estão impressas no coração do verdadeiro cristão. Então não é como se fosse algo obrigatório, sabe? Não é que nem você, por exemplo, ter o seu carro, o seu veículo, e você ser obrigado a pagar multas, a pagar a documentação, porque o governo ele impõe isso sobre você, e você é obrigado a pagar, quer você goste ou não. E isso vem por meio da lei, né? A lei jurídica, da lei penal, entre outros tipos de lei. Quem conhece direito, enfim. A lei do Senhor no Antigo Testamento era para seguir à risca. Porém, o homem é tão corrupto que ele jamais conseguirá andar nos caminhos de Deus por meio da lei. Mas existe um sumo sacerdote que se ofereceu em sacrifício vivo, sendo ele puro e imaculado, para propiciação dos pecados do povo. E Deus ele diz aqui que ele colocaria as suas leis no entendimento, e em nossos corações ele iria escrever essas leis. Então é explícito dizer que
Para o ser humano que obedece a Deus, ele não obedece por obrigação, mas ele realmente sente um real prazer em obedecer a Deus. Porque a lei está posta no nosso entendimento e no nosso coração. Aquele que realmente obedece a Deus e o ama. Porque se você for ler, de tudo isto depende a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, simplesmente nós podemos ver que quando você se sente obrigado a fazer algo e você não quer fazer, você não pertence realmente a um grupo em que você se sente desconfortável. E quando eu me refiro a esse grupo, eu me refiro à igreja. Não a igreja que se vê hoje em dia. Isso é uma sinagoga. Eu me refiro ao corpo de Cristo, a igreja espiritual. Porque aqueles que pertencem à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, eles realmente têm um grande prazer em obedecer a Deus. E entendem que por mais que sejam imperfeitos e venham a pecar, eles sempre se arrependem e voltam para Deus. Porque esse é o verdadeiro indício de um salvo pela graça de Deus. Ele se atenta para a voz de Deus e sente prazer em ouvir a correção. Está escrito em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5 até o 15. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Nós podemos ver no capítulo 12 de Hebreus, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. De fato, quando o ser humano ele está afastado da presença de Deus, é uma luta constante contra a sua carne, contra si mesmo, contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E de fato, até ele conseguir vencer a si mesmo,
ele enfrenta uma constante luta que, como está escrito aqui, ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas quando você luta e você persiste, você vence, você consegue entender que o seu espírito ele começa a se sobressair a sua carne. Com isso, produz um fruto pacífico de justiça por aqueles que são exercitados por essa correção que provém da parte de Deus. E se você é participante, se você faz parte, se você é um elemento da Igreja de Deus, se as leis de Deus estão impressas no seu coração e no seu entendimento, Deus ele irá te corrigir. Deus ele irá te corrigir, irá te mostrar o caminho correto que você deve seguir. E com isso, você poderá entender que você não é bastardo, mas sim filho. Mas caso você não seja corrigido e as leis de Deus não estejam impressas no seu coração e no seu entendimento, você não é filho, mas bastardo. Então, conheça-se a si mesmo e se examine. Porque se você não tem prazer na lei de Deus, você não está andando no caminho correto. Porque aquele que pertence a Deus, ele pertence a Deus. Ele não pertence a esse mundo. Jesus, quando ele orou pelos discípulos, ele disse assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus ele não pertenceu a este mundo. Ele disse que ele pertencia lá de cima. Assim você deve pertencer também, se é que você pertence. E se você pertence, você está sendo persuadido pela voz que sai da minha boca, que provém de inspiração divina. Isso não provém de mim, mas é virtude do Espírito Santo. Então entenda que quando Deus ele te corrige, não é para o seu mal. Assim como os seus pais tinham a intenção de te corrigir quando você fazia algo errado. E por meio da lei, nós somos corrigidos. Eu me refiro à lei realmente que governa esse mundo. Nós também somos corrigidos. Mas dificilmente a lei que está no mundo, ela está impressa em nossos corações. Porque muitas coisas que são referentes à lei desse mundo, a lei jurídica, enfim, ela busca o seu próprio proveito em muitas situações. Porém, a lei de Deus, ela é perfeita e é apta para discernir e para nos encaminhar e nos fazer entender qual o melhor caminho nós devemos trilhar. E se você sente prazer nessa lei que provém de Deus, na lei espiritual, é um grande indício que Deus ele irá te corrigir. E você deve se alegrar por isso. Então, se você está desviado do caminho de Deus, não se desvie. Busque ao Senhor. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não deixe que as ocupações desse mundo, que as coisas que te são colocadas diante dos olhos, te tirem a paz e te façam ensurdecer os teus ouvidos espirituais, ao ponto de você não ouvir a correção de Deus ou aceitá-la. Se volte para Deus em oração, leitura da palavra e jejuns. Ouça o que Ele tem a te dizer, porque você
Você, quando eu me refiro a você, eu me refiro ao seu eu, ao ego humano. O seu eu, ele quer te destruir. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, quem o poderá conhecer. Então, não confiem em homens, não confiem em promessas de pessoas, de seres humanos. A palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Aceite a correção de Deus, o conselho divino. Busque a sabedoria, mais do que o ouro e do que a prata. A palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aceite a correção. Aceite a correção. Por mais que seja difícil, a princípio, aceitar essa tal correção. Como eu citei, versículo 11, capítulo 12 de Hebreus. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então se exercite a sua mente continuamente, para que possais entender qual é a perfeita e boa vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que a princípio você se sinta triste e essa correção ela incomode o seu ego e a sua carne, permita a correção ela te guiar pelo caminho correto, porque após isso vem a bonança. Deus ele te trará o gozo e a paz e a alegria que a justiça de Deus pode proporcionar ao ser humano. É isso que eu tenho para deixar. Se afastem das obras da carne. Leiam a palavra de Deus. Vocês têm que entender que a palavra de Deus é a bússola da vida. A bússola, ela serve para nos orientar quando nós estamos perdidos. E a palavra de Deus está aí para nos orientar. Correto? Então, entendam isso. Porque Jesus ele veio para dar vista aos cegos, para libertar os encarcerados. Não permita que a sua cegueira te distancie de Deus. Não pise no sangue de Jesus. Deus ele ofereceu seu único filho para que você pudesse ouvir essas palavras hoje. E a quem você tem dado crédito? A voz da sua mente? A voz desse mundo? Ou você tem aceitado a correção de Deus? Essa é a pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Examine-se a si mesmo. Se volte para Deus. Deus ele tem o maior prazer em te estender as mãos. Mas primeiro, ele vai incomodar a tua carne. Após isso, você entenderá o que ele quer de você. Por isso, vive em espírito. Que eu tenho para deixar em nome de Jesus Cristo. Amém.